Coisas que você não sabia sobre sonhos. 5 minutos depois que você acorda, você já esqueceu metade dos seus sonhos. Depois de 10 minutos, você esqueceu 90%. É mais fácil lembrar da tabuada. Todos os rostos que a gente vê nos nossos sonhos são conhecidos. Agora você tá tentando lembrar quem era aquela pessoa no seu sonho, mas você já esqueceu, já passaram 10 minutos. Estudos de 1915 a 1950 mostram que grande parte da população sonhava em preto e branco. Acredita-se que isso seja um reflexo da evolução do cinema. Hoje a gente sonha em 4K. Chupa Charlie Chaplin. Pode acontecer do nosso cérebro incorporar coisas que estão acontecendo ao nosso redor dentro dos nossos sonhos. Por exemplo, tocou o despertador, no seu cérebro pode ser interpretado como uma sirene. Isso pode ser a sua nova desculpa. Então, chefe, o despertador até tocou, mas eu tava sonhando. Vou te demitir, e você não tá sonhando. Cerca de 40% das pessoas já tiveram premonições em sonhos. Hoje eu sonhei que eu tava solteiro. Sonhou com o quê? Eu já esqueci que passaram 10 minutos já. Coisas que você não sabia sobre mãe. Na maioria dos idiomas, mãe começa com a letra M. Em russo, mat. Em sérvio, magic. Tailandês, mai. Só que escreve tudo cagado. Na antiga Iugoslávia, tinha uma tradição que as crianças tinham que amarrar suas mães. E só soltavam ela quando ela desse doce pros filhos. Como ela ia dar o doce se ela tava amarrada? A mãe mais jovem do mundo chama Lina Medina. Ela teve filho com 5 anos de idade. Que absurdo. Até hoje, não se sabe a identidade do pai da criança. A mãe mais velha do mundo chama Maria del Carmen. Ela teve filho com 66 anos de idade e ela deu luz a gêmeos. Em 2009, Nadia Suleiman deu à luz a 6 meninos e 2 meninas. 8 crianças. É muito filho, a senhora é um coelho. A mãe que teve mais filhos foi a Valentina Vassiliev. Ela teve 69 filhos. Cada passeio era uma excursão. Dava pra fazer uns 6 times de futebol, com 7 reserva cada time. Se tivesse mais umas 10 crianças, dava pra fazer um grupo de K-pop. Coisas que você não sabia sobre o Titanic. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente depois de ter colidido com o iceberg. 13 casais estavam passando a sua lua de mel a bordo do Titanic. Tadinhos. Durou menos que o casamento da Gretchen. Os destroços do navio foram encontrados 73 anos depois. E a profundidade que ele estava era de 4 quilômetros. De 9 cachorros que estavam no Titanic, apenas 2 sobreviveram. Essa é a notícia mais triste. O gasto do filme do Titanic custou mais do que para fazer o Titanic. O cara que durou mais tempo embaixo d'água foi o Charles Joughin. Ele conseguiu ficar vivo na água por 2 horas, porque ele tinha bebido uísque, e a bebida manteve a temperatura do corpo dele por mais tempo. Agora você já sabe, se o barco afundar, você... Não posso falar porque o TikTok vai me bloquear. Daniel Buckley, ele sobreviveu sendo muito inteligente. Ele vestiu a peruca e embarcou num barco prioritário onde só entravam mulheres ou crianças. As pessoas acharam que ele era uma mulher feia, mas deu certo. Você não sabia sobre Walt Disney? Existe uma lenda que quando Walt Disney descobriu sua doença, ele pediu para ser congelado até que descobrissem a cura, mas o pedido não foi aceito. Será? O filme da Branca de Neve gerou muito protesto dentro da equipe de Walt Disney, mas demorou 3 anos de produção e o filme foi feito. E o lucro foi tão alto que deu para construir mais um estúdio e gravar mais 3 filmes: Pinóquio, Fantasia e Bambi. Chupa equipe. Depois da guerra, a empresa estava praticamente falida. Ele tinha apenas 2 opções: ou vende a empresa ou faz mais um filme. E foi aí que surgiu Cinderela. História bonita. Ele tinha um carinho muito grande por Peter Pan. Afinal de contas, ele interpretou esse personagem numa peça na escola. Isso é tão lindo. A empregada de Walt Disney era milionária. Ele passou uma parte da empresa para ela. E quando ela morreu, ela doou 4,5 milhões para crianças que precisavam de ajuda. Walt Disney amava trens. Ele amava tanto que construiu uma mini ferrovia na casa dele. E essa mini ferrovia tinha 800 metros de trilho. Coisas que você não sabia sobre os Simpsons. A cor amarela foi escolhida para os personagens porque o criador não queria uma cor convencional. Ele queria que a pessoa batesse o olho e já soubesse que eram os Simpsons. Na verdade, eu acho que eles copiaram o Piu Piu. Cada episódio demora de 6 a 8 meses para ficar pronto. Dá para ter um bebê nesse tempo. Bart é a palavra brat embaralhada, que significa pirralho. Todos os personagens têm 4 dedos, menos Deus e Jesus. Na versão árabe dos Simpsons, o Homer toma refrigerante em vez de cerveja. E nenhum personagem pode comer cachorro quente. É o Simpson vegano. Só nos Estados Unidos existe 121 cidades chamada Springfield. Se os Simpsons vivessem no Brasil, eles morariam em Bom Jesus. Existe uma cidade com esse nome em 5 estados do Brasil. Bom Jesus é a nossa Springfield.
Coisas que você não sabia sobre a Área 51. Ela foi criada em 1955, mas foi em 2013 que ela foi publicamente reconhecida pela CIA como uma base militar secreta. Já não é tão secreta mais. É praticamente impossível se aproximar da base. Chegou perto, 6 estrelinhas no GTA. Os boatos de ETs surgiram em 89, quando o funcionário Bob Lazar afirmou que trabalhou em uma espaçonave e ainda viu fotos da autópsia de um ET. E também teve um outro cientista chamado Bob, como é o nome dele? Boyd Bushman. E ele afirmou que os visitantes do espaço vinham do planeta Quintunia, que fica a 68 anos-luz da Terra. E eles chegavam na Terra em 45 minutos. São mais rápido que motoboy. E ele também disse que a comunicação com os ETs eram através de telepatia. Eu não sei nem inglês, imagina telepatia. Mas a veracidade das informações foram questionadas, já que o ET que o engenheiro mostrou, na verdade, era um boneco de supermercado feito pro Halloween. E aí, vocês acham que existe ET? Ou é tudo uma grande zoeira? Quem apagou a luz? Coisas que você não sabia sobre Portugal. Idade para dirigir. Lá é possível dirigir a partir dos 16 anos, enquanto no Brasil tem que ter 18, ou falsificar documentos. Castelos medievais. Em Portugal é possível achar castelos do período feudal, que servia de proteção para as famílias reais. No Brasil é melhor, a gente tem o Beto Carreiro. Aborto. Lá é permitido fazer o aborto até a 10ª semana de gestação, e o procedimento é feito de graça no hospital público. Aqui no SUS a solicitação ia demorar tanto que quando fosse aprovada, o bebê teria 9 anos. Vício por café. Dizem que os portugueses gostam mais de café do que os brasileiros. Uma prova disso é que eles tomam café na balada. Imagina só. Vai querer o quê? Caipirinha de cappuccino. Lá se diz levantamento de dinheiro e não saque, porque saque é roubo. Se você chegar no policial e falar onde tem um caixa eletrônico para eu fazer um saque, você não vai conseguir, porque você vai estar algemado. Lá existe uma lista de nomes permitidos para você dar pro seu filho. Aqui nós mistura os nomes, faz uma bagunça. Se deixar a gente usa hashtag. Coisas que você não sabia sobre o mar. Em 1992, uma carga com quase 30 mil patos de borracha foi perdida no oceano. Até hoje o pessoal encontra os patos, mas é melhor perder 30 mil patos de borracha do que 30 mil patos de verdade. Foge, galera! Estima-se que o total de tesouros perdidos no mar vale em torno de 60 bilhões de dólares. Como é que perde tanto tesouro? Isso aí é pirata estagiário. Se a pessoa mergulha até o ponto mais profundo do oceano, ela ia sentir uma pressão de 50 aviões jumbos em cima dela. Já não é bom a pressão de uma bis. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície terrestre. Imagina um ET lá de cima só enxerga uma bolinha azul ou um tracinho azul, caso ele seja terraplanista. Não tem problema fazer xixi no mar. Afinal, a urina é 95% de água e a ureia serve como alimento para as plantas oceânicas. Isso não é um incentivo. Mije em casa. Daqui 3 décadas vão existir mais plásticos no oceano do que peixes. A gente não tá contente em acabar só com o nosso lar. A gente quer acabar com o dos peixes também. Reciclagem. Coisas que você não sabia sobre festa junina. Tudo isso começou na Europa há centenas de anos atrás. Era uma festa para comemorar o início da colheita. Por isso que até hoje as pessoas se empanturram de comer. Foram os portugueses que trouxeram a festa junina para o Brasil. A coincidência é que os índios já faziam rituais que celebravam a agricultura. Isso tudo na mesma época. Aí juntou os miseráveis. Eles usavam alimentos nativos como o milho e a mandioca. É isso, mano? E a fogueira? Os índios faziam ela para afastar os maus espíritos. Aí depois o pessoal começou a pular a fogueira. Afasta os espíritos e aproxima do hospital. Em relação à dança, há muitas variantes da quadrilha. Em São Paulo é a quadrilha caipira. Na Bahia, quadrilha se transformou em baile sifilítico. No Rio, quadrilha... Eu não vou fazer essa piada que você tá pensando. No Rio surgiu a Mana Chica. Antigamente as pessoas soltavam balões pra avisar que a festa ia começar. Hoje, se você soltar balão, o máximo que você vai avisar é a polícia. Soltar balão é crime. Não faça isso.